Bom dia, queridos. É uma alegria estar aqui novamente, não é? Para nós conversarmos um pouco sobre a questão da ética da santidade, que é justamente a nossa lição número 7. Então, nós vamos iniciar compreendendo bem a ideia da questão da santidade. Então, nós vamos fazer isso antes orando ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a direção. Deus eterno, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por ser conosco também, ó Deus. Cuida de cada um de nós, nos dirige também segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, a ideia da questão da ética, a santidade. Então, na realidade, a palavra de Deus ela traz um padrão daquilo que a gente deveria seguir como regra, para assim nos mantermos em santidade diante de Deus. E esse padrão que ele coloca, né, a gente tem que entender que a palavra de Deus nos leva, tem um efeito purificador para a questão da santidade. Em Isaías capítulo 4, verso 4 diz: naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, Deus já falava através dos profetas da ação purificadora que seria no futuro, na questão da restauração a Israel, na questão da vinda do Messias. Nós sabemos muito bem que o profeta Isaías, justamente o profeta que falava, trazia justamente a missão, tem a sua missão de transmitir a respeito sobre a vinda do Messias. E ele fala todos os detalhes sobre isso. Ele também fala da questão sobre o efeito dessa ação de Deus na história, o que viria a ser. É claro que todo o contexto, toda a ligação, o pensamento é para Israel. Né? O povo de Israel imaginava simplesmente para ele essa questão. Né? Quando Cristo vem, que dá um norte completamente diferente, vem mostrar que a salvação não é apenas para Israel. Não é? A salvação não é apenas para Israel, mas para todo o mundo. Então, ele vem trazendo isso. Por isso que ele vai dizer que, aí ele fala em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, não foi apenas Israel. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, Israel tinha uma responsabilidade de trazer essa mensagem, né, do único Deus, o único Deus restaurador, o único Senhor de todas as coisas, aquele que restauraria completamente a humanidade. Israel deveria ser exemplo para isso, deveria trazer essas informações, mas infelizmente não fez, ele não agiu como deveria agir. Então, ele falha na sua mensagem. E a gente vê toda a história de Israel, todas essas desenroladas coisas. Mas através de profecias, Deus vai anunciando, vai preparando o povo para a chegada daquele que seria o restaurador de Israel, que traria essa restauração. E uma restauração completa, essa purificação completa. Então, através da palavra, tem-se o entendimento desse efeito dessa purificação que é feita. E é claro que essa palavra também tem um efeito restaurador. A gente pode ver isso também através do ensino também dos Salmos, né? Nós temos aqui em Salmos, Salmo capítulo 19, né? A partir do verso 7, que ele vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Interessante que ele vai falar essa questão de forma poética, não é? Esse efeito restaurador da palavra de Deus também. E é claro que a gente tem que entender também que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é? O significado da questão do sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E tendo essa compreensão, né, dessa ideia, né, esse significado todo, a gente vai entender sobre esse efeito. Né? É claro que a gente, quando a Bíblia fala também sobre a ação de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessa ideia, não é,
a ideia da trindade, ela está implícita no contexto sagrado, mas não está descrita assim, diretamente falando sobre a trindade. Mas ele é explícito nisso. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, e ele é absoluto, e ele agia sobre os homens através do seu Santo Espírito. E ele traz também aí, nessa questão de uma forma diferenciada, o seu Filho. Então a gente vê aí a ação da Trindade. Tudo isso para levar a essa ideia desse padrão de santidade de Deus. A gente tem que entender que na questão ética dessa santidade, que Deus, assim que nós somos direcionados, está dentro desse padrão da ideia quando ele coloca os 10 mandamentos. É só lembrar os 10 mandamentos que ele vai colocar e traz ali o caráter de Deus na ética, nos 10 mandamentos. Então, o caráter de Deus é expresso ali naqueles mandamentos. O primeiro é claro, os 4 primeiros mandamentos vai falar justamente sobre Deus. Amar a Deus, sobre não ter outro Deus diante dele, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer mais escultura e, além do mais, separar um dia para o santificar. Então, nessa ideia, ele vai colocar que ele coloca-se como o único Deus, e o reconhecimento dele como o único Deus já é em si um posicionamento em relação à questão humana. Porque o ser humano, ele é de muito diverso, ele imagina, ele tem, através da sua imaginação, ele vai praticamente puxar tudo para si. Por conta disso, ele acaba se encaminhando para vários caminhos completamente diferentes. E é o que Paulo vai falar sobre no capítulo 1 de Romanos, quando ele vai dizer que ele troca a glória do Criador pela criatura. E o ser humano acaba substituindo Deus por ídolos e outras coisas mais. Sabendo também que os ídolos, esses ídolos que tomam o lugar de Deus, não são simplesmente imagens ou simplesmente deuses que são formados pela cultura antiga que traz essa ideia. Mas qualquer coisa que toma o lugar sagrado e a glória divina são ídolos. Não é? Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, que você priorize isso como mais importante na sua vida. E se você perder isso, você perde tudo. Então você colocar o seu coração neste lado. Por isso que Jesus vai dizer, onde estiver onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Justamente onde está ligado aquilo que você considera mais importante. O tesouro é aquilo que é mais importante. Tem até um livro bem interessante que cheguei a ler parte dele, o pessoal de casa também já leu, que é Ídolos do Coração. Seria bastante interessante se você tiver a oportunidade também de adquirir e ler esse livro. Ele vai falar de uma forma bem forte na questão da característica dessa ideia da formação de ídolos dentro do coração humano. E não são simplesmente imagens onde você vai dedicar a adoração, mas é aquilo que você coloca total e plena confiança naquilo que você considera mais importante, que resolve, que assume a posição de Deus, toma o lugar de Deus. Bom, então já temos essa pouca ideia, mas vamos pensar um pouco na questão do padrão, daquilo que Deus vem trazer sobre essa ideia do padrão divino, daquilo que ele coloca como padrão divino, entendeu? Então, nós vemos o quê? O padrão de santidade que Deus espera na vida de um cristão. Primeiro, a questão de separar-se para Deus. É interessante que ele vai colocar isso, a gente pode ver em 2 Coríntios capítulo 6, né? Podem abrir aí suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. Ele diz o seguinte: por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele também vai falar em Pedro que sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o padrão esse padrão que Deus exige, a questão da santidade, esse padrão é exemplificado através dele. Aí a gente pode dizer, não, mas Deus é Deus, então eu não posso chegar a esse padrão
divino, né? Eu não posso chegar à condição igual a minha Deus para atingir esse padrão divino. Então é impossível que isso aconteça, é impossível fazer tal escolha, tomar tal atitude. Então eu não consigo fazer isso porque esse padrão divino, ele é impossível assim. Mas aí que está a questão, que Jesus veio como Deus, totalmente Deus, mas ele também veio como homem aqui na Terra. Então Jesus, ele também veio como homem. E como homem, ele trouxe, através da sua vida, o padrão divino de homem que deveria ser. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a ideia de você aproximar-se de Deus e santificar-se diante de Deus, você colocasse, porque esse exemplo é o padrão em Jesus Cristo. O Jesus Cristo, o homem, ele é o padrão do ser humano perfeito para a santificação, esse padrão ético de Deus que ele requer de nós. Então, dentro da ética e santidade, o padrão que ele coloca é isso. Então, nós devemos nos separar dessas coisas, obedecer e estar diante dele, né? E a palavra santo significa separado. Então, você está separado para algo mais especial. Então, você vai se santificar. Então, você vai se separar cada vez mais para que você possa estar pronto diante de Deus. É assim, demonstrando assim a sua condição, primeiro na condição de humildade, aceitando Deus como o Deus e Senhor de todas as coisas, e assim se colocando diante dele ao seu dispor inteiramente. Então é você separar-se do mundo. Por isso que ele vai colocar aqui em Coríntios que a gente Paulo vai dar esse conselho para não se misturar com eles, separar-se deles, estar separados deles, deste mundo. Porque Jesus vai falar isso na sua oração sacerdotal, né? Que não os peço que os tire do mundo, João capítulo 17. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Porque a partir do momento que a gente tem esse contato, o encontro com Jesus Cristo, nós temos esse encontro com o Espírito Santo em nossas vidas, nós passamos a viver uma vida completamente diferenciada do mundo. Ou seja, a nossa vida está pautada agora numa realidade completamente diferente, uma realidade dos céus, né? Uma realidade divina. Então, nós temos que estar completamente diferente. Nós vivemos no mundo, fazemos coisas aqui, estudamos, trabalhamos, nos desenvolvemos aqui, mas tudo que fazemos, nós procuramos fazer isso com excelência, né? Demonstrando um padrão perfeito de Deus, pela excelência divina, pela excelência daquilo que Jesus é, como exemplo do humano perfeito diante de Deus. Então, nesse processo a gente tem o quê? O dedicar-se a Deus. Então ele vai dedicar-se diante dele, né? Aí a gente vê o texto de Romanos capítulo 12, 1, que é tão conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ou seja, é um culto diário, um culto racional. Não é algo que você faz sem pensar. Não é algo que você faz ilogicamente, é algo que você faz assim por impulso, certo? Mas uma coisa que você faz porque você tem necessidade de fazer, porque é lógico fazer, porque você reconhece que Deus, ele é a autoridade máxima de todo esse universo. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e é Senhor também da sua vida. Então ele vai dizer que rogo-vos que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí está a questão da palavra, ele fala santo. Vejam, um sacrifício vivo e separado diante de Deus. Aí entra essa ideia da ética cristã também, nesse plano também. Então, outra coisa, a questão da fé, a atitude de fé. Lembrando também que o autor dos Hebreus, né, ele vai falar justamente a gente entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus lá em João vai falar para os discípulos que o Senhor Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas esses adoradores devem adorá-lo de que forma? Com fé, crendo
crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador de todas as coisas, crendo que Ele é criador de todas as coisas, crendo que Ele enviou Jesus Cristo como o autor único da salvação, para nos resgatar e nos reconciliar de volta com Ele, para tornar aquela posição antes, quando ele tinha aquela liberdade, aquele contato direto com Adão, que caminhava lá pelo jardim, em Gênesis a gente vê isso, ele caminhava no jardim e conversava livremente com Adão. Então Deus que está querendo restaurar a condição humana em relação à perda que ele teve no passado por conta do pecado, e o pecado foi se agravando e foi passando a toda a humanidade. Então, para restaurá-los de volta, então para restaurar essa comunhão, e é claro, para que a gente seja, nos coloquemos assim perfeitos em adoração, então aqui adora Deus em espírito e em verdade, nós precisamos ter fé. Ou seja, nós precisamos fear, né? Eu sempre costumo dizer, conjugar o verbo fé, né? Que no nosso português não tem isso. A palavra que vem é confiança, confiar, seria o verbo confiar. Mas aí no caso seria o verbo fear, né? Nós estamos feando em Deus. Então nós depositamos nossa de tal forma confiamos, nós feamos nele plenamente. E é claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que a gente consiga chegar a esse padrão ético de santidade diante de Deus, nós precisamos realmente vivenciar essa fé em nossas vidas. No segundo ponto, a gente tem aqui o padrão de integridade de Deus. O que Ele espera de nós, o que Ele espera de nossa vida. E uma das coisas que Ele espera é a autenticidade, ou seja, a qualidade daquilo que é autêntico, que é verdadeiro. Ora, se é verdadeiro, a gente tem que agir de forma correta, de forma honesta. Nós devemos agir de forma que demonstremos diante dele a nossa verdade. Então, é exatamente o que ele vai dizer. O versículo 2 do capítulo de Romanos, capítulo 12, né? Romanos 12, 2, vai falar sobre isso. E ele vai dizer o quê? E não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas deixem que Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu possa chegar nesse padrão, né, apresentar diante de Deus esse sacrifício vivo, santo e agradável, é claro que eu preciso fear, né, confiar em Deus. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só posso agradá-lo porque eu demonstrando realmente a confiança. E assim, se eu confio nele, se eu obedeço a sua vontade, então eu procuro andar não conforme os padrões desse mundo, mas num padrão de austeridade, de autenticidade diante de todas as coisas. Então, que é a coisa muito difícil hoje, né? Mas a questão de agir de forma verdadeira. As pessoas têm criado verdadeiros fake news da sua vida. A gente vê isso pelas redes sociais, né? No passado, o Orkut, né, que demonstrava às vezes uma coisa que realmente não era, só produzir uma imagem de coisas, uma imagem que não era real. Tem aqueles chamados fakes, né, que existiam, que ainda fazem isso. No Facebook é a mesma coisa. Também criam também fakes, né, que são aquelas que têm o mesmo nome, têm o mesmo padrão, que estão lá, mas não é você, é uma outra pessoa se passando por você, fingindo ser você, demonstrando uma realidade que não é. Então, é exatamente isso. Hoje a gente tem muito isso, hoje em dia. Muitas notícias na internet são falsas, são fakes, são mentiras. E são propagadas, e o pior, as pessoas nem procuram saber se é verdade ou não, se aquilo é verdadeiro, se é falso. Simplesmente as pessoas estão publicando, repassando e se indignando e falando como se aquilo fosse verdadeiro, e não é. E muitas vezes acontece isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque dentro do padrão ético da santidade divina que nós devemos agir, tem a questão da autenticidade, ou seja, aquilo que é verdadeiro. Não só verdadeiro na minha vida, mas verdadeiro naquilo que eu passo da minha vida para outras pessoas. As pessoas precisam me ver e ver como realmente eu sou, de forma verdadeira. Eu tenho que viver de forma verdadeira. Eu não posso estar mentindo, não estar produzindo um fake news. E além do mais, se nós pensarmos bem, quando se aparece um fake news,
aquele grupo de pessoas que saem correndo atrás para pesquisar se aquilo é verdade ou não, e quando descobrem que é falso, fazem questão de publicar e mostrar, olha, isso é um fake news, isso é falso. E exatamente acontece conosco. Imagine você viver uma vida falsa de outras pessoas, as pessoas conhecerem uma falsa realidade de quem você é e conhecem vocês há muitos anos. E olha que isso pode durar. Tem pessoas que conseguem, que mentem durante anos e as pessoas ficam acreditando que aquela pessoa é daquele jeito e tal, tem aquela ideia falsa. E o que acontece com elas lá na frente são desmascaradas. Isso é horrível. Horrível para a própria família, horrível para os amigos. Tente imaginar você viveu, você conheceu, você conviveu com uma pessoa que na realidade não era aquilo que ele demonstrava ser. Aquela pessoa era um próprio fake news ali, não era verdadeiro, era mentira. Porque fake news não passa de uma mentira. Então é exatamente isso. Então ele vai falar dessa questão desse padrão que a gente deve agir de forma verdadeira. E lembre-se muito bem, quando Jesus no confronto final estiver conosco, né, que ele vai chegar, naquele confronto ele vai chegar conosco, você pode dizer em Mateus capítulo 25, né, a gente vê no verso 12, ele vai dizer, mas em verdade o noivo respondeu, em verdade vos digo que eu não os conheço. Então ele vai dizer isso, eu não vos conheço. E às vezes alguns vão dizer, Senhor, e o texto continua dizendo, eu preguei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu fiz isso. Aí ele vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que ele vai fazer isso? Porque aquela pessoa não passava de uma mentira. Era só aparência. Aquilo que ele fazia era para aparecer para as pessoas. Era falso, era uma mentira. E Jesus espera de nós é a autenticidade. Então, também outra coisa que ele espera de nós é a veracidade. Ou seja, você dizer sempre a verdade. Você viver de forma verdadeira. Se você é autêntico, você é verdadeiro. Então, aquilo que você fala também tem que ser verdadeiro. Aquilo que você diz, que você informa, também deve ser verdadeiro. Nosso comportamento deve ser deve ser de forma exemplar, para que o diabo seja humilhado nessa condição. Ao tentar nos confrontar, o diabo seja humilhado. Então a gente pode ver isso também. O apóstolo Paulo diz isso. Capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vai dizer, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ou seja, não só viver de forma autêntica, mas também falar de forma autêntica, de forma verdadeira. Então, nosso proceder, nosso agir, nosso pensar, nosso falar deve ser verdadeiro também. Então, você aí a que pergunta vem, você de fato tem falado a verdade ou, né? Ou por acaso você tem sido levado pelo inimigo de nossas almas a viver uma mentira ou falar a mentira? Lembre-se que Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não vivemos, aquele que está em Cristo não vive pecando. E mentira também é um pecado. Temos que verificar isso. Então, nossa vida tem que ser uma vida verdadeira, autêntica diante de Deus. Então, na questão ética, na questão da vida, no nosso proceder ético diante de Deus, a santidade tem a ver também com atitudes verdadeiras em nossas vidas. E não só atitude verdadeira, mas atitude de fidelidade. Devemos ser fiéis, agir de forma fiéis diante de Deus. E essa orientação que o apóstolo Paulo dá é uma orientação direta, uma orientação firme a respeito disso, não é? Quando ele fala no capítulo 6 de Romanos, verso 11, não é? Ele vai dizer, assim também vós considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, não permitam, portanto, que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, ele está dizendo o quê? Que nós devemos fazer o quê? Viver, ou seja, considerar mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. E para que a gente faça isso, nós temos que agir de forma verdadeira e fiel diante de Deus. Então, primeiro padrão, padrão de autenticidade, de veracidade,
diante de Deus. E a gente também tem um padrão indispensável a todo cristão verdadeiro, né? O segundo ponto, que é, esse padrão está em Gálatas, né? Você pode abrir na carta de Paulo aos Gálatas, que ele vai falar, todo mundo conhece esse texto, capítulo 5, a partir do verso 22, e ele vai falar o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, o que está colocando aí, para a gente entender até o verso 23, vamos ler até o verso 26, para a gente fechar a ideia do texto do apóstolo Paulo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha a atenção que o apóstolo Paulo fala, ou seja, o fruto do Espírito. Então, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e o Espírito passa a viver dentro de nós. Então o Espírito Santo torna-se um balizador de nosso entendimento, de nossas decisões, e ele começa a trabalhar em nossa vida. E é claro que o apóstolo Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes nós forçamos a nossa própria vontade, a nossa má vontade, forçamos nossos próprios maus desejos, fazemos isso e atrapalhamos o Espírito Santo, ou seja, fechamos, em vez de o Espírito Santo começar a limpar a nossa vida completamente, invadir completamente nossa mente e preencher completamente nosso coração, nós estamos tomando o lugar dele. É como se a gente recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo começa a falar conosco e ele diz: não quero ouvir você, eu prefiro ouvir a mim mesmo. Então é como se você fizesse isso. Você está abandonando aquilo que Deus, a sua orientação divina, que o Espírito Santo está lá para orientar você, e você está lá: não, eu não quero ouvir, eu quero viver a minha vida por mim mesmo. E ele traz essas bases, e ele diz: o fruto do Espírito é, ou seja, você percebe quando você está transformado, realmente você está completo, transformado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus está completamente tomando conta da sua vida, quando o fruto do Espírito começa a ser produzido dentro de você. E o primeiro fruto que ele produz é um fruto que estamos precisando muito agora, né? Falamos demais nele, mas muitas vezes nem vivenciamos ele, porque nós amamos aqueles que nos amam. Isso está errado. Não é assim que Jesus nos ensinou. Ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Amar aquele que não lhe ama. Veja que interessante. Ou seja, Jesus nos confronta nisso. Ele diz: amai os vossos inimigos. Então orai por eles. Ou seja, você tem que amar aquele que não lhe ama, aquele que lhe odeia. É complicado isso. Nós normalmente fazemos o contrário. Nós amamos aquele que nos amam. É aquela história: eu falo com quem fala comigo. Quem não fala comigo, não estou nem aí, não desprezo, não estou nem aí. Mas ele nos chama a atenção nisso. Isso faz parte da questão ética, dessa santidade de Deus. Esse diferencial. Nós somos diferentes. Temos que entender isso. Jesus, quando disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Porque os padrões do mundo não nos pertencem mais. Nós não vivemos mais de acordo com o padrão do mundo. Nós vivemos agora de acordo com o padrão divino. É diferente. Então nós temos que ser realmente diferentes. O mundo faz assim, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, o mundo. Mas eu sou de Cristo, eu não sou assim e eu não faço isso. Entendeu? É desse jeito que nós temos que lembrar, que nós temos que pensar. E o primeiro fruto que ele coloca é o amor. O amor é a base de tudo. Lembre-se que quando Jesus foi perguntado pelo fariseu qual era o principal mandamento, Jesus vai dizer o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você obedece os 4 primeiros: que ele não tem outro Deus diante dele, não fazer imagem de escultura alguma, não tomar o nome dele em vão e separar um dia para santificá-lo e glorificá-lo.
E se você ama seu próximo como a si mesmo, você honra seu pai e sua mãe. Você não cobiça, não mata, não rouba, não furta, não fala falso testemunha. Veja só, você já cumpriu todos os mandamentos que refletem o caráter de Deus, por conta do amor. Então o amor é essa parte integrante, mais importante dentro de nossas vidas. E ele vem falar isso, o apóstolo Paulo, ele fala, o capítulo 13 de 1 Coríntios é assim, como pode dizer, é um hino ao amor, como a gente pode dizer, né? É um hino ao amor. E ele vai dizer, ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ou seja, você não vai servir absolutamente de nada, porque eu não estou amando, não amo. Então, o amor é importante, o amor é a base para que eu possa ter esse relacionamento direto com Deus. E se eu amo a Deus, eu me separo, eu procuro me santificar, eu procuro agir em santidade. Se eu amo a Deus, eu não vou agir falsamente, eu não vou mentir, porque mentir, se eu viver mentindo, eu sou filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então eu não posso fazer isso, então eu não vou andar mentindo, então eu vou viver uma vida de honestidade. Veja como uma coisa está ligada à outra. Então é exatamente isso. A outra coisa que ele vai colocar, alegria, paz, longanimidade, então é uma questão bem interessante. Ele fala da questão da pureza, da atitude de andar de forma pura diante de Deus. Então se você ama, você tem alegria, paz, você anda de forma pura diante de Deus. É interessante que essa condição de manter-se puro, de manter-se separado, manter-se diferente dos padrões do mundo, como Paulo fala em Romanos, essa é uma condição que deveria ser algo natural dentro da vida do ser humano. Mas por que não é natural? Porque isso não acontece naturalmente. É claro que tem um motivo muito forte. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso e ele diz: aquilo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, por conta do pecado que habita em mim. E exatamente isso ele diz, porque ele vai falar lá na frente que a carne milita contra o espírito, ou seja, nossa carne luta contra o espírito, ou seja, essa carne nascida em pecado, presa nessa questão do pecado, ela vai lutar contra a vontade de Deus o tempo todo. Vai lutar para que seja feita a vontade dela, a sua própria vontade. E o diabo sabe disso. Ele vai aproveitar e lançar tentações em relação a isso. A exemplo disso, a gente vê quando Jesus foi tentado. Jesus saiu do deserto para orar, para estar em comunhão com Deus, né, antes de iniciar a sua missão. E enquanto ele estava lá no deserto, ele teve fome. E o diabo fez o quê? Foi atacar Jesus, para que Jesus abrisse o mar ao meio, para que Jesus fizesse fogo ali para aquecer. Nada disso. Ele foi lá atacar Jesus exatamente naquele momento de fraqueza que ele estava. Porque ele estava lá 40 dias lá jejuando, sem comer absolutamente nada, sem beber água. Estava lá com fome e sede. E o diabo fez o quê? Pegou exatamente naquele ponto fraco que aquele corpo que ele estava vivendo, ele estava fazendo. Então ele fez o quê? Tentou. Ele disse: mande que essas pedras se transformem em pão, se tu és o filho de Deus. Aquele deserto que é tão comum lá na Judéia, cheio de pedras, seria algo maravilhoso e saciaria até a fome de muitos que passavam necessidade naquela época. Mas Jesus não fez isso. E ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. Interessante, ele usa o texto sagrado. E é claro que quando o diabo se vê dessa forma, o diabo ataca ele com o texto sagrado de novo. Isso é para nos lembrar que o diabo sabe muito bem o que a palavra de Deus diz. E ele vai mostrar, justamente jogar tentador também. Além de tentar, ele é um covarde tentador, ele vai agir na sua fraqueza. A gente tem que entender isso. Na outra questão que ele vai falar, dentro desse fruto, ele vai falar da longanimidade. O nome é até grande, longanimidade, que quer dizer longo ânimo. O que é isso, um longo ânimo? Paciência. Quantos de nós nem tem paciência mais? Quantos de nós vivem uma vida assim tão apressada, tão angustiada, que não consegue agir corretamente porque não tem mais paciência para viver. Não tem mais paciência. É interessante isso, que esse não ter paciência leva justamente
a esse ponto, né, que ele vai falar. É interessante que ele vai dizer o seguinte, em Colossenses capítulo 3, verso 12. Ele diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ou seja, ele está falando aqui justamente isso, revistos dessa longanimidade, que é fruto do Espírito. O Espírito está trazendo isso para que a gente possa ter essa compreensão. O Espírito está nos levando a isso, nos ensinando a ter paciência. E nós temos que ter paciência. Paciência conosco mesmo. Paciência com aqueles que estão em nossas mãos, que nós estamos cuidando deles. Paciência com as outras pessoas que não têm essa compreensão e não conseguem viver dessa forma. Paciência com eles também. Nós devemos ter muita paciência. É importante que a gente também exercite isso. A paciência. E outra coisa que ele fala que é a mansidão. O que é mansidão? A qualidade do que é manso. Essa qualidade do que é manso, aquela pessoa que transmite serenidade, que não explode facilmente, que não se irrita de qualquer forma. É uma pessoa que consegue ser mansa e tranquila. Não quer dizer que ela não vai se indignar, não vai ter raiva, mas ela pode ter isso, mas ela não vai explodir tão facilmente, não vai se desprender dessa forma. Ela vai agir de forma humilde, reconhecendo o quê? Que o outro está em primeiro lugar, ou seja, buscando sempre o que é do outro para que o outro também cresça. Se o outro crescer, eu cresço também. Se eu ajudar o outro a ter paciência, ele vai ter paciência comigo e eu vou ter mais paciência com ele. Então essa atitude de humildade, ou seja, está junto da mansidão, que também é fruto do Espírito. E outro fruto que ele coloca é domínio próprio, autocontrole. Esse que tem sido muito difícil, principalmente nessa época de hoje, a questões políticas e outros problemas, cada um com sua ideologia, com suas diferenças. E isso tem gerado um problema muito grande, porque as pessoas não têm tendo domínio próprio. Às vezes as pessoas falam o que querem, não gostam de ouvir também o que não querem. Interessante, né? Porque se você fala o que quer, tem que ouvir o que não quer. Tem que entender isso, que é uma via de mão dupla. Mas as pessoas estão assim, dessa forma, estão se explodindo. Se você fala uma coisa diferenciada, a pessoa já encara mal e já começa, ou seja, não para lhe ouvir. Não tem condição de senso comum, assim, não tem condição de dominar-se, assim, ter um controle sobre si mesmo e já explode, já solta, já ataca e já corre, ou seja, interpreta até mal às vezes. Uma palavra que você diz, a pessoa já interpreta errado e já começa a ficar irado, já se solta, ou seja, domínio próprio também é uma qualidade do Espírito Santo. Domínio próprio, ter o autocontrole, ter o controle de si mesmo, um domínio grande, ou seja, isso faz parte também da questão ética. Então, para a gente concluir desse entendimento, dessa orientação, dessa ideia sobre a questão da ética da santidade na nossa vida cristã, certo? Nessa ética da santidade, Deus espera o que de seus filhos? Que seus filhos também tenham um padrão santo de vida, que viva esse padrão de santidade, que o seu procedimento venha a ser santo, e as pessoas vejam a santidade de Deus e de Jesus Cristo na vida, na cada um da vida de nós, na minha vida, na sua vida, que eles vejam o reflexo de Cristo, não vejam o reflexo do irado e iracundo lá fora, mas vejam o reflexo de um cristão verdadeiro, que vejam esse reflexo, que vejam tudo isso, que percebam essa diferença e assim viva dessa forma, ou seja, que espera esse padrão. Então que a gente possa pensar nisso, que a partir desse dia a gente possa ser autêntico, verdadeiro, santo diante de Deus e a gente venha fazer parte dessa vida. Que isso venha fazer parte da nossa vida e que a gente possa transmitir isso, que as pessoas vejam em nós essa verdade. Como diz a palavra, que as pessoas vejam Cristo em nós. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que sejamos também imitadores de Deus como filhos amados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado por esse momento, esse entendimento que nos dás. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. Deus abençoe.